O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porquanto o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a restaurar vista aos cegos e a pôr em liberdade todos os oprimidos do diabo, e anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da recompensa do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Shalom. Que bom que você veio. E você não está aqui por acaso, porque nada no reino de Deus acontece por acaso. Você está aqui por uma causa. Você está aqui por um propósito. Deus é Deus de propósito. Eu já ministrei diversas vezes que eu não acredito em destino, porque a ideia de destino é uma ideia de uma coisa fatalista. Querendo ou não, as pessoas acreditam que se é o destino, aquilo vai acontecer. E o que eu acredito é em propósito. O que significa, qual é a diferença do destino para o propósito? Destino é fatalista, vai acontecer quer a pessoa se esforce ou não para que aquilo ocorra. O propósito, a pessoa tem que ser coadjuvante com o Criador. Deus tem um propósito para cada vida e é preciso que a pessoa dê uma resposta positiva ao propósito do Eterno para a sua vida, para que aquilo aconteça, para que aquilo ocorra. E nós estamos aqui nesta manhã por um propósito. Deus tem um propósito para a tua vida nesta manhã. Você se esforçou para estar aqui. Você se esforçou para que o propósito do Eterno aconteça na tua vida. Tá, e que bom estar com esse casal maravilhoso, né? O Bispo John, sua esposa, e essa equipe maravilhosa de obreiros, né? De pessoas que deram resposta positiva ao Eterno em relação ao propósito na obra dele. Vocês estão de parabéns pelos líderes que vocês têm. Na minha época eu não tive o privilégio de ter um líder, um pastor, um bispo como vocês têm esse privilégio. E se nós morássemos em Santa Rita de Cássia, aqui na cidade de Santa Rita, esta seria a igreja que nós iríamos congregar. Porque o maior mover do Espírito de Deus nesta cidade está acontecendo aqui, nesse ministério. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Tá, eu vou procurar ser breve na minha ministração e vou procurar ser o mais claro possível para que a pessoa mais simples neste lugar compreenda. Os que trouxeram a Bíblia, abra por favor no livro do profeta Zacarias, no capítulo 14. Livro do profeta Zacarias, no capítulo 14. É muito importante que você confira na Escritura Sagrada se as coisas são do modo como é falado. A Bíblia Sagrada menciona que os bereanos, aqueles cristãos da cidade de Bereia, eles eram mais nobres que os da cidade de Tessalônica. Por quê? Porque os bereanos, eles conferiam nas escrituras se as coisas eram do modo como é falado. Muitas pessoas, elas engolem qualquer coisa que é falado nas religiões
E por que não dizer em muitas igrejas, denominações evangélicas? E é muito importante conferir nas Escrituras Sagradas se as coisas são do modo como é falado. Tem alguém aí? Amém. Glória a Deus. Livro do profeta Zacarias. Quem não tem muita habilidade para encontrar os livros sagrados, eu vou te dar a dica. Se você encontra Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, você vai voltando. Então você tem Malaquias e logo a seguir você tem o livro de Zacarias. Todos encontraram? Tá. Quem não encontrou, pare de procurar e preste atenção. Senão você nem encontra e nem presta atenção. Nós vamos ler o verso 20 a seguir. A palavra do Eterno diz assim: naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos, Santo ao Senhor. E as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão delas e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos exércitos. Diga amém. Agora ergue a sua cabeça, olhe para mim e escute-me cuidadosamente. A maioria das pessoas que professam fé em Deus, na modalidade da fé que nós professamos, elas ignoram o que eu vou mencionar aqui hoje, nesta manhã. A minha oração é que você ouça não somente a minha voz, mas que sobretudo você ouça a voz de Deus no teu coração. Diga quem está ao teu lado, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao teu coração. Agora escute-me cuidadosamente. O mundo que nós vivemos, tudo nesse mundo, o mundo natural, o mundo visível e o mundo invisível, todo nesse mundo está conectado com o espiritual. Eu vou explicar isso a você. As coisas materiais, elas não são materiais, elas são espirituais também. Tudo que existe nesse mundo, eu repito, as coisas visíveis, as invisíveis, elas estão conectadas com o mundo espiritual. O que eu vou dizer aqui hoje vai ajudar você não somente nesta manhã, mas vai ajudar você em toda a sua vida. Até a comida que você come, o alimento que nós ingerimos, ele está conectado com o mundo espiritual. E no mundo espiritual só tem duas dimensões: o reino da luz e o reino das trevas, o reino de Deus e o reino de Satanás. Então significa que qualquer coisa nesse mundo, eu repito, as coisas visíveis, as invisíveis, ou estão ligadas a Deus, ou estão ligadas ao diabo, a Satanás. Está compreendendo o que eu estou falando? Esse ventilador, ele está funcionando porque ele está ligado na rede elétrica. Agora, este microfone, não tem nenhum fio ligando ele na aparelhagem de som, mas esse microfone também está ligado, embora essa ligação não seja visível. Existe uma frequência que transmite a minha voz, mas ele está conectado na frequência. Estão me ouvindo? E todas as coisas nesse mundo, ou elas estão na frequência do céu, ou estão na frequência do inferno, ou estão sintonizadas com Deus, ou estão sintonizadas com Satanás.
ou estão conectadas a Deus ou estão conectadas ao diabo. Isso é fato, isso o Eterno me revelou lá no início da minha caminhada. Então eu digo a você, até o alimento que a gente ingere, que a gente come, ele está conectado. Você não vê a conexão como o microfone, você não vê, mas tem uma conexão. Está compreendendo? O arroz que você come, a tapioca, ou o cuscuz, a carne, a verdura, o legume, tudo que você ingere, ou está ligado a Deus ou está ligado ao diabo. Tem uma conexão invisível ali. Esta é a razão porque Jesus Cristo, quando pegou os 5 pães e os 2 peixinhos, ele levantou para o alto e conectou com Deus. Quando ele deu graças, ele estava conectando o alimento com Deus. E automaticamente, se porventura tivesse alguma conexão daqueles pães e daqueles peixinhos com os poderes das trevas, com o inferno, eu repito, você não vê a conexão, mas ela existe. Então, quando ele levantou aos céus, quando ele consagrou ao Pai, automaticamente toda a conexão que tinha, porventura, com o inferno, com os poderes das trevas, foi anulada, foi cancelada, neutralizada. A Bíblia Sagrada diz no livro de Provérbios que até a lavoura do ímpio é pecado. O que significa isso? Significa que o arroz, o feijão, o soja, significa que o gado que o fazendeiro cria, que depois é vendido no mercado, no açougue, tudo que é produzido pelas pessoas que não servem a Deus, que estão vivendo a vida com as costas voltadas para Deus, tudo que essas pessoas estão produzindo não tem conexão com Deus, e automaticamente aquilo está conectado com o diabo, com Satanás. Ele está me ouvindo? Isso é sério, isso que eu estou falando aqui. E então não precisa ter um trabalho de bruxaria, de feitiçaria, para que aquilo esteja conectado com o inferno. Basta quem está produzindo aquilo, o agricultor, ou seja, quem for, não ter uma vida na presença de Deus. Então, a Bíblia diz, até a lavoura do ímpio é pecado. Não está conectado com Deus. E no mundo espiritual, não tem meio termo. Ou está ligado a Deus ou está ligado ao diabo. Jesus Cristo disse, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Se não está ligado a Deus, então automaticamente está ligado ao diabo, a Satanás. Esta é a razão, porque de repente você ingere um alimento e daqui a pouco você começa a sentir mal. Você começa a ter consequências de ter ingerido alguma coisa que está conectado com o diabo. Eu repito, você não vê a conexão. Como o microfone, você não vê a conexão, mas está conectado. A minha voz está saindo ali. E aquele arroz, aquele feijão, aquela carne, aquele alimento que você ingeriu, aquela salada, se não está conectado com Deus, está conectado com o diabo. Escute-me com atenção. Toda vez que você faz uso ou ingere alguma coisa que está conectado com o diabo, um dia, é questão de tempo, é questão de minutos, de horas, de dias, de semanas, meses, até mesmo anos. Mas um dia, a duplicata vai bater na sua porta, a conta vai chegar, vai ter uma reivindicação do inferno, porque você fez uso daquilo que estava ligado a ele. Está me ouvindo? Então você ingere um alimento que está ligado ao diabo, não está conectado com Deus,
E a cobrança, a reivindicação pode acontecer como um mal-estar, ou uma dor de cabeça forte, ou uma enfermidade, ou uma moléstia, um incômodo no seu organismo, ou até mesmo em alguma área da sua vida, ou os embaraços acontecendo e você fica perguntando para Deus: por que, meu Deus? Por que, meu Pai? E de repente você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e você orou, chorou, clamou, e o problema está lá, e a crise está lá, e a situação indesejada está lá, e o mal-estar está lá. E o que é que está acontecendo? A reivindicação, a cobrança dos poderes das trevas. Repito, porque tudo está conectado, ou com Deus ou com o diabo, ou com o reino da luz ou com o reino das trevas. Você compra uma roupa na loja, na boutique, ou na banca, não importa. Alguém plantou aquele algodão, alguém confeccionou aquela roupa, e alguém está vendendo aquela roupa. Tem todo um processo até chegar nas suas mãos. E de repente, se é alguém que não está vivendo para Deus, se é alguém que não está conectado com Deus, desde o algodão até a tecelagem, até a confecção, até a venda. E se é alguém que está ligado ao diabo, aquilo também está ligado ao diabo. Está compreendendo? E repito, é questão de tempo, vai ter uma cobrança na sua vida, as coisas vão começar a dar errado na sua vida, e você vai ficar perguntando: por que, meu Deus? Por que, meu Pai? Por que, Senhor? Eu sou uma pessoa boa. Está me ouvindo? Esta é a razão porque Jesus Cristo consagrou a Deus o alimento, para desfazer a conexão que porventura tivesse com os poderes das trevas. Então você compra uma roupa, você compra uma mobília para sua casa, ou você compra um automóvel, ou uma bicicleta, ou uma motocicleta, ou um sapato, ou uma sandália, ou uma cueca, seja o que for. Tudo aquilo que você adquire, você não sabe, você não vê a conexão, mas está conectado, ou com Deus ou com o diabo. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que consagrar aquilo a Deus. Você tem que falar: ó Deus, consagra esse paletó, consagra essa gravata, consagra esse vestido, essa blusa, anula toda a conexão com o inferno. Está me ouvindo? Isso vale para o seu alimento, isso vale para a roupa, isso vale para a mobília da sua casa, isso vale para o seu automóvel. Você comprou um automóvel, então ele deve ser consagrado a Deus, ele deve ser apresentado a Deus, ele deve ser colocado aos cuidados de Deus para desfazer toda a reivindicação do inferno. Toda conexão com as trevas é anulada quando você consagra ao eterno. Está me ouvindo? Diga quem está ao teu lado, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao teu coração. Então, tudo nesse mundo está conectado, ou com Deus ou com o diabo. Escute-me cuidadosamente. Até os lugares, os territórios, ou uma casa, ou um ambiente comercial, também pode estar ligado a Deus, aquele lugar, ou pode estar ligado ao diabo. Eu sei por conta da Escritura Sagrada. Quando Jesus Cristo chegou na terra dos Gadarenos, eu não sei se você já leu a história daquele homem que estava possuído por uma legião de demônios. Entre outras coisas, os demônios disseram ao Senhor Jesus: não nos mande sair desse território, não nos mande sair desse lugar. Então significa que tem lugares
que ou estão conectados com Deus ou eles estão conectados com o diabo. A presença do mal pode ser forte naquele lugar, ou a presença de Deus pode ser forte naquele lugar. Eu vou mencionar aqui e de repente já aconteceu com você. Talvez você já entrou no comércio ou numa casa que de repente você sente uma coisa estranha no ar. Você sente uma presença estranha e você dá pressa de ir embora. Você tinha planos de ficar mais? Você queria comprar o produto, de repente, na loja, o produto é bom, é barato, e você precisa do produto. Mas tem uma coisa estranha no ar, ou uma força estranha no ar, e você dá pressa de ir embora. E você fala, eu vou ali e na volta eu passo. Eu compro. Você paga mais caro lá na frente, mas você não volta lá. É verdade o que eu estou falando? Talvez você foi visitar uma amiga, ou um parente, ou um lugar. Você tinha planos de ficar mais ali, mas você não suporta por causa da presença estranha no ar. Está me ouvindo? Eu sei do que eu estou falando. É a Bíblia Sagrada que diz assim. E de repente você está aqui hoje e você está representando uma casa. E lá de repente é um território que não está ligado a Deus, está ligado ao diabo. E coisas inexplicáveis de repente acontecem na sua casa. As brigas são constantes, enfermidades constantes acontecendo, melhora uma coisa, ataca outra. Quando não é um da família que está doente, é o outro. Relacionamentos conjugais em crise, ou a vida sentimental não deslancha. Está ouvindo o que eu estou falando? Por quê? Porque de repente você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você frequenta a casa de Deus, na igreja, a presença de Deus é forte, porque é um lugar consagrado a Deus, mas de repente, quando você chega em casa, parece um pedaço do inferno, a sua casa, porque lá é um território que não está conectado com Deus. Está conectado com os poderes das trevas. Eu vou dizer a vocês, existem casas que, e talvez isso já aconteceu com você. Você está sozinho em casa à noite, saiu todo mundo da família, e você está assistindo televisão, e de repente, você percebe que passou alguém de um cômodo da casa para o outro. E você está sozinho, sozinha em casa, mas você viu, passou alguém ali. E você se levanta do sofá, e você acende as luzes, e então você vai e empurra a porta para ver se está atrás da porta. E não tem ninguém lá, e você vai e enfia uma vassoura debaixo da cama para ver se está debaixo da cama. E não tem ninguém lá, mas você tem certeza, passou alguém de um cômodo da casa para o outro. E você abre o guarda-roupa, tremendo, para ver se está escondido lá. Não tem ninguém lá, mas você tem certeza. O que significa isso? Ali é um território onde a presença do mal é forte, a ponto das pessoas perceberem com visões de vultos ou audição de vozes. De repente você escuta vozes ali, está lavando a louça, você escuta alguém chamando e você sai lá fora e não tem ninguém. E você fala para a vizinha, alguém me chamou aqui, a vizinha diz, não, não teve ninguém aqui, mas você ouviu alguém te chamando. E o que é isso? É o território que não está ligado a Deus, está ligado ao diabo. Agora erga sua cabeça, olhe para mim e escute cuidadosamente. O Eterno, o Todo-Poderoso, me deu um projeto fantástico, extraordinário, isso em 2006. Eu estava orando ali, o rosto no piso, e Deus me disse sobre o projeto Obed-Edom.
Entre outras coisas, o Eterno me disse que a proposta desse projeto é fazer com que as casas deixem de ser somente casas e se tornem lares. É diferente uma casa de um lar. Nem toda casa é um lar. A casa pode ser somente uma casa, mas uma outra casa. Não importa se é escriturada de papel passado ou se é aluguel, mas existem casas que, além de ser casa, elas são lares. E qual é a diferença que faz a diferença da casa que é uma casa e a casa que, além de ser uma casa, é um lar? Qual é a diferença que faz a diferença? É a presença de Deus naquela casa. A presença do Eterno, do Todo-Poderoso naquele território, naquela casa, faz com que aquela casa deixe de ser somente uma casa e se torne um lar. Então o Eterno me disse sobre o projeto Obed-Edom, que muitos de vocês sabem como funciona. Deus me levou em Israel. Quando me deu o projeto aqui no Brasil, eu estive em Israel por 3 vezes. Pela graça de Deus, eu andei na geografia da Bíblia. E então, em 2006, o Eterno me levou novamente em Israel e eu estava com alguns pastores do nosso ministério e tinha o guia turístico, mostrando, explicando sobre os lugares. E nós já estávamos visitando outros lugares que eu não havia ido da outra vez. Estão compreendendo? E de repente nós paramos num lugar, um vale, um dos lugares mais lindos que eu já vi na vida. E nós estávamos ali emocionados. Nós estamos andando na geografia da Bíblia. Estamos pisando onde Jesus pisou, estamos pisando onde os profetas que vieram antes de nós pisaram. E então o guia turístico, ele disse: este lugar que nós estamos é o lugar onde foi a casa do homem chamado Obed-Edom. Deus tinha me dado o projeto aqui no Brasil sobre o projeto como funcionaria o projeto Obed-Edom, e agora Ele me levou em Israel para estar no lugar onde foi a casa do homem chamado Obed-Edom, onde a Arca da Aliança ficou na casa dele por 3 meses, e Deus abençoou tudo que ele possuía. Ele fez uma aliança com Deus. A Arca da Aliança fala de aliança, fala de pacto com Deus. E então a casa desse homem chamado Obed-Edom deixou de ser somente uma casa, e além de ser casa, ela se tornou um lar, por causa da presença de Deus ali. Então, uma das propostas do projeto Obed-Edom, que é a Arca da Aliança, é o pacto com Deus que a pessoa faz, é fazer com que o território, que é a casa da pessoa ou o comércio da pessoa, deixe de estar conectado com os poderes das trevas e passe a estar conectado com Deus, com o dono do ouro e da prata, com o médico dos médicos, com o advogado dos advogados, com o Todo-Poderoso, com aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Então, qualquer coisa ou qualquer lugar, ou está conectado com Deus ou está conectado com o diabo. E o texto que nós lemos, escute-me cuidadosamente, está dizendo que até os animais, quem tem animal aí? Cachorro, gato, ou peixinho no aquário, eu não sei, ou o cavalo, ou o seu gado,
ou o porco que você cria no chiqueiro, ou as galinhas que estão lá no seu quintal. Mas a Bíblia Sagrada diz que até os animais, está escrito ali, que até as campainhas dos cavalos, é o texto que nós lemos, até a campainha dos cavalos. Eu não sei se você já morou na roça, eu já. Mas, de repente, tem um dos animais, ou a vaca, a novilha ou o cavalo, que é colocado no pescoço dele um sino. Quem sabe disso? Porque aquele animal, ele se dispersa da manada, e ele se envereda pelo meio do mato na hora que vai ajuntar o gado, na hora que vai buscar os animais, ele fica escondido no meio do mato e é difícil de encontrá-lo. Então, o que o fazendeiro faz, o que o homem da chácara faz? Pendura um sino no pescoço, porque quando está ali procurando no meio do mato não dá para ver, mas ele escuta o barulho do sino, ele diz, está bem ali, ó, e encontra com facilidade aquele animal. Então a Bíblia Sagrada está dizendo que até as campainhas dos cavalos, até o sininho, tinha que ser consagrado ao Eterno. Significa que qualquer coisa, até os animais, até o seu animal, você tem que consagrar ele a Deus. Um fazendeiro outro dia nos procurou, isso tem um tempo, e ele disse, eu sei que vocês são pessoas de Deus, e lá na minha fazenda o gado está morrendo sem explicação. E toda semana morre uma novilha, uma vaca ou um boi. Ele disse, eu estou preocupado, é uma coisa que não é natural. Então nós fomos lá na fazenda e nós fizemos a oração ali no pasto, consagrando aquele território e consagrando os animais a Deus, anulando todo o vínculo com os poderes das trevas. Depois de um tempo ele nos encontrou e ele disse, olha, depois daquele dia não morreu mais nenhum. Mas nenhum morreu, porque nós anulamos a conexão com o inferno e agora ficou conectado com Deus. E escute, você tem um cachorro em casa e ele faz festa quando você chega. Mas de repente, num dado momento, você percebe que ele te estranhou. Ele é o seu cachorrinho de estimação, mas de repente... E você percebe que alguma coisa estranha está acontecendo. Estão percebendo o que eu estou falando? Por quê? Porque ou o seu animal está ligado a Deus ou está ligado ao diabo. Então tudo que você tem, as suas roupas, a roupa que você adquiriu, o seu automóvel, a bicicleta, o território, a sua casa e os seus animais inclusive, você tem que estender a mão e fazer como Jesus fez com 5 pães e os 2 peixinhos, consagrar a Deus, para anular, para neutralizar todo o vínculo com os poderes das trevas, para que não haja nenhuma reivindicação do inferno na sua vida, nem sobre os seus animais. Então, todo nesse mundo, eu repito, as coisas visíveis e as invisíveis, ou estão ligadas a Deus ou estão ligadas ao diabo. Erga sua cabeça, olhe para mim e escute. Até a música que é tocado lá na sua casa ou dentro do seu automóvel, aquela música pode ser sertaneja, pode ser música baiana, pode ser o que for. Qualquer música que toca ali dentro da sua casa, ou no seu automóvel, ou no seu local de trabalho, ou aquela música está ligada a Deus, conectada com Deus, ou está conectada com o inferno.
E eu repito, tudo aquilo que está conectado com os poderes das trevas é questão de tempo. Vai ter uma reivindicação do inferno ali sobre as vidas daquelas pessoas. Enquanto a música está tocando, os poderes das trevas estão sendo atraídos, porque aquela música é conectada com o inferno. E se for um hino, uma música conectada com Deus enquanto ela está tocando, a presença de Deus vai se tornando cada vez mais forte ali, porque aquela música está conectada com Deus. Caiu a ficha? Caiu a ficha de repente, porque que você ora, chora, faz vigília, jejua e de repente a sua vida não muda, a sua casa não muda, a sua família não muda, porque tem reivindicações do inferno lá, e você vem no culto de libertação, de batalha espiritual, e você diz: sai diabo, sai, sai. Ele sai, mas ele volta, porque o tipo de música que toca na sua casa ou no seu local de trabalho está conectado com o inferno, e não tem oração que vai dar jeito se você não tiver revelação no Espírito sobre isso que eu estou falando hoje, nesta manhã. Compreende o que eu estou falando? Diga a quem está ao seu lado, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. O livro que você lê, que tipo de leitura você gosta de fazer? Tem livros que estão conectados com os poderes das trevas e tem livros que estão conectados com Deus. Eu sei do que eu estou falando. Então, eu não sei se você já ouviu falar do livro de São Cipriano. Quem já ouviu falar desse livro? É um livro de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra. E quantos aqui já ouviram falar da Bíblia Sagrada? Escute-me, a Bíblia é um livro que tem conexão com Deus. Ela foi escrita por homens, mas homens inspirados pelo Espírito Santo. Por isso que quando você tem o hábito de ficar lendo a Bíblia, a presença de Deus vai vindo sobre a sua vida e vai mudando a sua vida para melhor. Agora escute, entre o livro de São Cipriano, eu estou citando de São Cipriano, mas tem outros, de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra. Entre o livro de São Cipriano e a Bíblia Sagrada, existem outros livros. Estão me ouvindo? Tem vários livros aqui, daquele até aqui, ou daqui até aquele. E esses livros, você já ouviu falar do Harry Potter? A coleção do Harry Potter é um livro de bruxaria. Fizeram os filmes Harry Potter. Então tem vários aqui, ó. Ou estão conectados com Deus ou estão conectados com o diabo. E quando você começa a fazer a leitura, ou a presença de Deus vai vindo sobre a sua vida, ou a graça de Deus passa a acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família, ou a presença do diabo vai se tornando forte sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. As perturbações e a desgraça começam a acontecer sem explicação. Mas eu vim aqui hoje, como homem de Deus, compartilhar revelações a respeito dessas coisas com vocês. Então, eu não vou mencionar tudo que está conectado, mas eu digo, todo nesse mundo está conectado, ou com Deus ou com o diabo. Repito, você não vê a conexão, mas tem uma conexão, tem uma frequência. Caiu a ficha? Até o dinheiro que chega na sua mão, escute-me cuidadosamente. Você recebe o seu salário, ou você vende o seu automóvel, ou você vendeu o lote, ou a casa, ou a fazenda. Então o dinheiro chega, ou muito ou pouco, aquele dinheiro, ele está conectado, ou com Deus, ou com o diabo, com Satanás. Imagine,
aquele dinheiro, ou parte dele, antes de chegar na sua mão, você foi no banco e sacou o Auxílio Brasil. Eu estou dando um exemplo. E você pega ali R$ 600. É 600? Isso varia. Então escute, você recebe aquele dinheiro. Antes daquele dinheiro chegar na sua mão, ele passou por várias transações comerciais no comércio. Alguém comprou isso, comprou aquilo, depositou, outra pessoa foi lá e sacou, pagou aquilo, aquilo outro, depois depositou, e o dinheiro vai e volta. Agora imagine isso. Parte daquele dinheiro pagou o crack, a maconha, a cocaína. Então o traficante pegou o dinheiro, depositou no banco, e você foi lá e sacou, e parte do dinheiro participou de transações ilícitas. Ou aquele dinheiro pagou uma prostituta, ou pagou um assassino de aluguel, uma transação ilícita. Ou a pessoa foi lá e comprou vela preta, vela vermelha, e comprou os aparatos para fazer o feitiço. Esse dinheiro está participando de transações lícitas e ilícitas. Estão compreendendo? Então tudo aquilo que é transação ilícita, que esse dinheiro passou, está conectando o dinheiro com os poderes das trevas. Eu sei do que eu estou falando. O Eterno me deu revelações extraordinárias sobre o dinheiro. Escute. Então você recebe o seu salário, ou vendeu o carro, ou o lote, ou a casa, ou a fazenda, ou recebeu o auxílio. Aquele dinheiro passou por várias transações comerciais. Ele foi ficando vinculado. Está me ouvindo? E então ele chegou na sua mão agora. E de repente, o dinheiro começa a sumir na sua mão. Você não faz muita coisa com ele, e de repente você faz as contas em casa, você fala, mas eu tinha tanto, eu só comprei o tomate, eu só comprei aquilo outro, e o dinheiro não deu para nada. Sabe o que é isso? O diabo veio buscar o que é dele. E de repente você começa a ter prejuízos, o seu aparelho de TV queima, ou a sua bicicleta arrebenta a corrente, você tem que ir lá arrumar, ou o seu carro começa a soltar fumaça. E sem explicação, os prejuízos vão acontecendo, e você tem que gastar aquele dinheiro. Você tem que ir gastando aquele dinheiro que não gastaria, mas porque ele está ligado ao diabo. Tem uma reivindicação do inferno sobre o seu dinheiro. Agora escute. Deus é tão bom e tão sábio. Se você não tiver revelação sobre isso, você resiste o momento no culto. Deus instituiu o dízimo e a oferta. Não porque Deus precisa do dinheiro, Ele é dono do ouro e da prata. Deus não precisa do meu dinheiro, Deus não precisa do meu dízimo, nem da minha oferta, nem do meu voto. Compreende isso, igreja? Algumas pessoas pensam, o pastor é ladrão, poderia fazer o culto sem falar em dinheiro. Eu já pensei isso quando eu estava sentado aí onde você está. Logo hoje que eu trouxe o doutor fulano para o culto, o pastor podia nem falar em dinheiro, senão vai espantar o doutor fulano. Logo hoje que eu trouxe meu amigo. Então, Deus instituiu o dízimo e a oferta. Sabe por quê? Porque aquele dinheiro que chegou na sua mão, está no banco ou está aí no seu bolso, em forma do cartão, tem uma reivindicação do inferno sobre esse dinheiro. E vai fazer você ter prejuízo e não vai deixar você prosperar. E você não vai ter conquistas na área financeira ou material, ou ainda que você tenha alguma conquista, mas daqui a pouco o diabo vem e puxa seu tapete e você vai na estaca zero. Tem uma cobrança do inferno. Então Deus instituiu dízimo e oferta. Não porque Ele precisa do nosso dinheiro, mas para que aquilo que ficar na nossa mão seja consagrado a Ele.
seja consagrado ao eterno, e seja anulada toda a reivindicação do inferno sobre o meu dinheiro. Então, quando eu trago o dízimo, a oferta, e coloco ali no altar de Deus, eu estou consagrando o restante que ficou na minha mão, eu estou anulando a reivindicação do inferno sobre aquele dinheiro. Diga a quem está ao seu lado, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então, quando você separa o dízimo, é a 10ª parte, e coloca no altar, 90% do seu dinheiro ficou na sua mão. Agora, você faz mais com 90%, abençoado por Deus, consagrado a Deus, do que você faria com 100% vinculado ao diabo. Você prospera com 90%, você compra mais, você tem lucros que você nem esperava, porque agora o seu dinheiro está consagrado a Deus e o diabo está proibido de pegar ele. Está proibido. Sabe como é que a Bíblia chama esse espírito que está atrás do seu dinheiro? Devorador. Devorador. É isso que está lá no livro de Malaquias, isso é revelação. Deus diz: traga o dízimo e a oferta. Então ele conclui dizendo: eu vou abrir as janelas dos céus, vou derramar bênção sem medida sobre vós, e por causa desse ato, eu vou repreender a reivindicação do inferno, eu vou repreender o devorador, eu vou anular o poder. O diabo vai ficar proibido de tocar no seu dinheiro, vai ficar proibido de tocar nas suas finanças. Quem acredita nisso? Faz assim, dê um aplauso ao eterno, dê um aplauso ao Todo-Poderoso. Então, o nosso neto, ele vai assistir depois, o Danielzinho, ele tem 12 anos hoje. Então, ele faz aniversário, ele ganha dinheiro de presente. O melhor presente para você dar para alguém é dinheiro. Porque você dá uma roupa, a pessoa não gosta da cor, não gosta. É verdade ou não é? Se um dia vocês forem me dar presente, me dê dinheiro. Porque eu vou comprar a cor que eu gosto, o tamanho que eu gosto, o jeito que eu gosto. Estão compreendendo? Quando eu tenho que dar presente para as pessoas, a minha esposa fala: o que nós vamos dar? Eu falo: vamos dar dinheiro, que a pessoa compra o que ela quer. É melhor assim? Então, o Danielzinho, ele ganha dinheiro de aniversário, de Natal, ou seja o que for, os tios, os avós, e ele vai ajuntando. Então, ele estava com o dinheiro guardado, com o plano de comprar algumas coisas. E de repente, o celular dele é um iPhone. O celular caiu e quebrou a tela. Aí ele teve que gastar R$900 para trocar a tela e arrumar o que deu defeito. R$900. Arrumou, passou uma semana, caiu de novo e quebrou de novo. Dessa vez ficou mais em conta, me parece R$600. E então ele foi gastando o dinheiro que ele estava juntando para comprar o que ele queria. E ele esteve em Barreiras e nós saímos de automóvel, ele estava comigo. E na volta, ele me disse, ele falou: vovô, eu tive que gastar o dinheiro. Quebrou a tela, eu gastei X, quebrou de novo, eu gastei novamente. Então ele se virou para mim com os olhos cheios de lágrima. É um menino, 12 anos de idade. E ele falou: vovô, você acha que é o devorador? Eu disse: com certeza é o devorador. Você está dando o dízimo desse dinheiro que você recebe. Ele: os meus pais não estão me levando mais na igreja, porque é longe onde ele mora. Então eu disse: é a maneira de você consagrar o dinheiro, e o diabo fica proibido de fazer você ter prejuízos. Estão compreendendo? Eu estava pregando uma certa vez, a minha mãezinha, a dona Adélia, minha mãe, ela já está na glória com o Senhor, ela
foi recolhida em 2018. Ela era minha intercessora. Então nós saímos pelo mundo pregando o evangelho a toda criatura, conforme a palavra diz, e tinha muito tempo que a minha mãe não me via pregando ao vivo e a cores. Na época eu era mais magro, né? Hoje, se ela me visse, era em carne e osso, mas na época era em pele e osso. Então, eu estava pregando, a igreja lotada, a minha mãezinha estava sentada lá no meio. Todo mês, eu mandava um mensalinho para ela. Para mim, enquanto ela viveu, todo mês eu ia no banco e depositava uma ajuda para ela. Ela sozinha, sem ninguém, de certa idade, e ela recebia também do INSS. Compreende o que eu estou falando? Eu estava pregando a igreja cheia, e então eu compartilhei isso que eu estou falando com vocês sobre o dinheiro. E de repente as pessoas se levantaram e vieram trazer para consagrar o restante. E a minha mãezinha creu na minha pregação, ela se levantou e veio também e trouxe para consagrar o restante. Estão compreendendo? E se eu fosse um enganador, eu diria para minha mãezinha: a senhora não, a senhora volta, deixa só o povo trazer. Eu fiquei tão feliz quando ela veio no altar, porque ela teve revelação no Espírito, que o dinheiro também está conectado, ou com Deus ou com o diabo. Está me ouvindo? Então Deus não precisa do meu dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro. Nós que precisamos consagrar o restante. Quando trazemos o dízimo e a oferta, Deus repreende a reivindicação, Deus repreende o devorador, a cobrança do inferno. Eu estou terminando. Tem igreja que eu falo que eu estou terminando, eles falam: ah, não. Aqui tem gente que deu até um sorriso de alegria quando eu falei que eu estou terminando. Eu vou dizer de novo: eu estou terminando. Tá bom, nós vamos até meio-dia. Escute-me cuidadosamente. As pessoas nesse mundo, todas as pessoas no mundo, 7 bilhões de pessoas, me parece, vivas no mundo hoje. Cada pessoa nesse mundo, ou ela está conectada com Deus, ou ela está conectada com o diabo. Então isso vale para as coisas, isso vale para o alimento, isso vale para os lugares, vale para os animais, isso vale para o seu dinheiro, e isso vale para as pessoas também. Então, você que está aqui hoje, ou você está conectado com Deus, e repito, você não vê a conexão, mas ela existe. Ou você está conectado com o diabo. E não significa o fato de você frequentar a igreja que você está conectado com Deus. Está me ouvindo? Sabe o que Jesus disse? Muitos são chamados, mas poucos são aqueles que estão na conexão. É mais ou menos assim, eu estou parafraseando, tá? Então, numa igreja tem 200 pessoas, 500, 1000, 5.000 pessoas. Numa cidade tem 20.000 pessoas que estão nas igrejas evangélicas. Mas não significa que todas essas pessoas que estão nas igrejas estão conectadas com Deus. A maioria está conectada com o diabo, inclusive mesmo frequentando igrejas. O Senhor Jesus tinha 12. Lembra que ele tinha 12? Você pensa que os 12 estavam conectados com Deus? Judas Iscariotes, está me ouvindo? Estava conectado com o diabo. Teve um momento que Jesus repreendeu Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Pedro havia perdido a conexão com Deus e agora estava conectado com o diabo. Então a pessoa está na igreja. A primeira coisa para você estar conectado com Deus é você
tomar a decisão de entregar a sua vida a Jesus, receber Jesus como Senhor e como Salvador. Mas isso só não basta. Você precisa ter uma vida de fidelidade a Deus, uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de obediência, de submissão aos princípios. Está me ouvindo? Eu vou mencionar uma coisa aqui. Eu não sei se nessa igreja tem isso. Eu penso que não. Mas é comum. Na maioria das igrejas isso acontece. A pessoa cresce um pouquinho com Deus e já começa a pensar que é alguém. Já vira um peito de pombo e de repente começa a promover uma rebelião na igreja. Começa a aliciar pessoas, jogar pessoas contra o pastor, contra o bispo, começa a espalhar fermentação disso e daquilo, desviar os olhos das pessoas daquilo que é divino. E começa a macular a igreja, os trabalhos, seduzindo as pessoas com o engano. Isso está na Bíblia. Então essas pessoas durante um tempo, é como a Bíblia menciona. Na Bíblia Sagrada é assim: tem gente que começou mal e terminou mal. Tem gente que começou bem e terminou bem. Mas tem gente que começou mal e terminou bem. Agora, é terrível. A Bíblia mostra gente que começou bem e terminou mal. E na igreja também, tem gente que começa bem e buscando a Deus, e é batizado no Espírito Santo, e está andando na lealdade, na obediência, na fidelidade, mas de repente a pessoa se corrompe. Eu não sei se você já pensou nisso, mas uma pessoa, quando ela perde a conexão com Deus e ela vira um rebelde e começa a perverter os retos caminhos do Senhor, essa pessoa, ela está indo para o inferno agora e ela não quer ir sozinha, ela quer aliciar outras pessoas. Ela fala: olha, vem para cá, porque aqui que é de Deus, vem para cá, e lá não é mais, e aqui é comigo que você vai se dar bem. Lembra de Lúcifer no céu? Ele perverteu a proposta do eterno para a sua vida. E então ele corrompeu a terça parte dos anjos. Todo rebelde, ele não quer ir sozinho, ele quer com a cauda arrastar a maioria de pessoas que estão no lugar que Deus plantou. Você tem que ficar onde Deus te plantou. Satanás vai tentar te arrancar com raiz e tudo, para te levar na conversa. Não perca a sua conexão com Deus. Não corrompa o propósito que Deus tem para a sua vida. Continue fiel, continue leal, continue na conexão. Não dê ouvidos àqueles que perverteram a sua fé, a sua espiritualidade, com o nome de santidade. Se fosse santidade de fato e de verdade, não promoveria rebelião e nem conspiração. É assim ou não é? E nós tivemos um chamado de Deus para um novo tempo das nossas vidas. E nós reunimos a igreja, oramos, a igreja nos abençoou. Algumas pessoas disseram: eu vou com vocês. Sabe o que eu disse? Eu falei: negativo, é nós e Deus. O plano de Deus de vocês é outro. Então, nós vamos porque o Eterno está nos movendo para isso. Eu não quero que ninguém de vocês nos acompanhe. É assim que a coisa é de Deus. Mas quando a pessoa, ela está pervertendo, está seduzindo outras pessoas, então isso nunca é de Deus. Está compreendendo? Então cada pessoa nesse mundo ou está ligada a Deus ou está ligada ao diabo. E não significa que todas as pessoas nas igrejas estão conectadas com Deus. A maioria oscila. Um dia está com Deus, outro dia está conectado com o diabo. Um dia está escutando o hino em casa, o outro dia está escutando... como é que chama aí? Eu passei e estava tocando no supermercado. Vai ter cabaré essa noite. Eu falei: meu Deus do céu. Falei: meu Deus do céu.
Vocês estão compreendendo? E aí a pessoa bota no último, os poderes das... Nem todo mundo que está na casa de Deus significa que é de Deus. Jesus disse: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Então você precisa vigiar a sua espiritualidade. Jamais perca a sua conexão com Deus. Consagre os alimentos, consagre as roupas, as coisas em casa, e não precisa. E os filhos, quando nascem, sabe o que a Bíblia orienta? Quando a criança nasce, ela tem que ser consagrada a Deus. Você já notou isso? Nós não batizamos crianças, mas nós consagramos. Sabe por quê? Para que as maldições dos avós, dos bisavós, dos pais não desemboquem na vida dessa criança, para que as reivindicações do inferno naquelas famílias não desemboquem na vida da criança. Que a partir de hoje essa criança seja conectada com Deus, por causa da fé dos pais. É claro que depois que a criança cresce e chega na idade da razão e que ela vai trilhar o seu próprio caminho, então ela vai escolher se vai continuar conectada com Deus ou não. Está me ouvindo? Mas enquanto ela é criança, ela está na jurisdição espiritual dos pais. Eu sei do que eu estou falando. Mas depois ela decide, porque filho de peixe é peixinho e filho de pastor não é pastorzinho. Filho de crente não é crentinho. Até certo ponto está debaixo da cobertura dos pais, mas depois... Então o fato é, cada pessoa nesse mundo ou está ligada a Deus ou está ligada ao diabo. Agora erga a cabeça, olhe para mim. A política. Eu ouço pessoas dizendo assim: a política é do diabo. É fato que tem políticos que estão conectados com o diabo. Eles estão lá para promover a roubalheira, a corrupção, a mentira, o engano. Eles estão lá para perverterem as políticas públicas. Porque quando você compra o arroz, o feijão, o macarrão, a carne, você é embutido no preço que você está pagando. Ali estão os impostos. Ali tem imposto. Se tirasse o imposto, seria mais barato o arroz, o feijão, o macarrão, o extrato. Mas ali você está pagando imposto. Esses impostos vão para os governos, ou governo municipal, ou estadual, ou federal. Agora, qual é a proposta? Esses impostos, eles deveriam voltar em benefício para a comunidade, numa educação de qualidade, numa saúde de qualidade, em infraestrutura para a sua cidade, e hospitais, escolas. Estão ouvindo o que eu estou falando? Mas por causa dos políticos que estão conectados com o diabo, acontece a má gestão ou o desvio, a corrupção. O que é corrupção? Aquele dinheiro dos impostos que você pagou, ele deveria voltar em forma de saúde pública, educação de qualidade, infraestrutura, mas ele vai para o bolso de alguém. Está me ouvindo? Aparece no apartamento de alguém 51 milhões. Aquele é um dos apartamentos. E os outros que não foram encontrados? Estão compreendendo o que eu estou falando? Enquanto você está na fila da saúde pública, o ditado diz: a fila anda. Só a fila da saúde pública que não anda, né? E você, quando consegue a consulta, e o doutor passa os exames, e você vai e não consegue fazer os exames. Quando você consegue fazer o último exame, a data do primeiro já venceu. Você tem que repetir. Eu estou falando alguma coisa errada aqui, não? Aí quando você consegue os exames, você não consegue a cirurgia. Sabe por quê? Porque não é a política que é do diabo. São determinados políticos que são do diabo. Eles estão conectados com os poderes das trevas. Eles roubam, eles matam e eles destroem. E depois, na época da campanha, eles vêm com os discursos para iludir as pessoas. E muitos desses já estiveram lá. E por que não mudaram a vida das pessoas? Sabe o que uma pessoa me disse outro dia?
ela me disse assim, eu não vou mencionar o nome, tá? Mas ela me disse assim, tudo que eu tenho foi o papai fulano que me deu, se referindo a um político. Eu falei assim, o que você tem? Ele falou, nada. Foi o papai fulano que tirou os pobres da pobreza. Eu falei, cadê esses pobres que saíram da pobreza? Vocês estão compreendendo como é que o povo é enganado, é iludido com falsos discursos? E nós, igreja, você homem de Deus, você mulher de Deus, nessas próximas eleições, você tem que buscar revelação no seu espírito, para você não depositar o seu voto para aquele homem ou para aquela mulher que tem conexão com o diabo, que está batendo cabeça para os espíritos das trevas nos rituais, para aquele que está mamando cachaça. Está me ouvindo? Você tem que ponderar, você tem que falar, poxa, eu vou depositar o meu voto em quem de fato e de verdade tem conexão com Deus. Nós nunca nesse país, nunca tivemos nesse país um presidente e a sua esposa que dobra os joelhos na presença do Eterno como temos hoje. E que defende a verdade, e que defende a liberdade, e que defende o melhor para o seu povo, e que está disposto a pagar com a própria vida para que esse país seja uma potência mundial. Mas o que é terrível, as pessoas se deixam levar pelo discurso daqueles que estão conectados com o diabo, que cumpriram pena inclusive, não é porque eles são perfeitos, mas porque fizeram coisa errada. Está me ouvindo? É a mesma coisa, a mulher tem um marido, aí o marido bate nela, espanca ela, deixa ela passar fome, aí ele vai, separa, depois ele vem, me perdoa que eu quero voltar. Aí ela perdoa, volta, aí faz a mesma coisa. Vocês estão compreendendo? Você errar é uma coisa, agora você insistir no erro é burrice. Vou terminar. A Bíblia fala do sacerdote, do profeta e do rei. Rei é o político. Para com essa conversa fiada que igreja e política não podem andar junto. Isso é mentira do diabo, porque nós temos os princípios, nós temos a revelação. O povo de Deus pode influenciar o governo, sim, pode influenciar a política, sim. Então, igreja, ela tem que entender que tem o ministério do sacerdote, do profeta e do rei. Quem é o rei na Bíblia? É o governo, é o político, é o político. Então nós precisamos orar. Essas próximas eleições vão decidir não somente o futuro dos seus filhos, dos seus netos, mas essas próximas eleições vão decidir o futuro da igreja. Tem um candidato aí que já disse, eu vou colocar os padres e os pastores no seu devido lugar. Sabe o que é isso? É o tacão do comunismo. Na Venezuela o povo está comendo cachorro, porque não tem o que comer. Quem tem cachorro em casa aí? Faz igual a mão. É gordinho. Se der errado nessas próximas eleições, você já pode começar a ficar de olho no pernilzinho do seu cachorro. Ou do seu gato. O gato é magrinho, né? O gato não dá nem para encarar. Vocês estão compreendendo? A Venezuela já foi uma potência mundial, mas um país que insistiu em estar desconectado com Deus. A maldição veio. A Argentina, a inflação na Argentina hoje é 80%. Governos comunistas, governos de esquerdas. Não se iluda, igreja, acorde enquanto é tempo. Lá na Nicarágua, o presidente comunista Daniel Ortega está matando padres, freiras e pastores e missionários. Então não somente os seus filhos vão pagar caro, se você depositar o seu voto em quem nitidamente está conectado com o diabo. Eu não vou dizer que você foi enganado porque o cara parecia que era de Deus, mas tem uns aí que está na cara, que é conexão com o diabo. Está compreendendo o que eu estou falando? Mas não somente os seus filhos, a igreja vai pagar caro. Vai pagar caro. Corre o risco do bispo de ontem ter que celebrar casamento de homem com homem, senão eles fecham a igreja. Mulher com mulher, senão eles vão fechar a igreja. É o projeto de lei que está lá. Corre o risco dessa igreja ter que ter 3 banheiros.
do homem, da mulher, e fazer um terceiro banheiro do pessoal, coluna do meio. É verdade o que eu estou falando. Agora, por que essas coisas não foram aprovadas ainda? Porque tem homens conectados com Deus que estão lá, que não deixam esses projetos serem aprovados. Se não, pode aplaudir o Senhor. Homens de Deus, mulheres de Deus. Aí alguém vê lá o Silas Malafaia falando cobras e lagarto. Graças a Deus pelo Silas Malafaia, que tem coragem de mostrar a cara e mostrar a podridão desse povo que tem conexão com o diabo. Estão compreendendo? Eu vi a primeira dama falando. Ela disse assim: enquanto eu tiver esses joelhos para se dobrarem na presença de Deus, nós não vamos aceitar o nosso povo ser dominado pelo comunismo. Então, igreja, acorde. Tá, eu quero agradecer a oportunidade, mas eu quero dizer que eu sou candidato a deputado estadual. Alguém pode dizer assim: ah, mas você é um pastor, alguém me diz, você é um homem de Deus. Eu falei: é por isso que eu estou entrando. É porque eu sou um homem de Deus, é por isso que eu estou entrando. Porque eu conheço Deus, eu conheço os princípios elementares da palavra de Deus. E eu sei que muita gente está sofrendo porque precisa de milagre. Mas eu sei de gente que está sofrendo porque precisa de políticas públicas sérias. Precisa de gente conectada com Deus para defender a causa da viúva, do órfão, do necessitado. Defender a causa de quem mais precisa. Ninguém aqui é obrigado a votar em mim, mas você é obrigado a orar por mim. Você é obrigado diante de Deus falar: ó Deus, eu vi um homem de Deus hoje de manhã. Eu vi Deus falando na boca desse homem hoje de manhã. Estenda a sua mão sobre ele. Abençoa ele nesse propósito. Agora, se você tem revelação do Espírito do que eu estou falando, mas eu quero a sua influência com os seus amigos, com seus parentes, manda no zap, fala: ó, vota aqui porque vai defender a família, é contra o aborto, é contra a legalização das drogas. Tudo isso a esquerda quer tudo isso. O aborto eles querem legalizar, eles querem defender que se roubar seu celular, não é mais crime. Roubou seu celular, seu iPhone, aí você vai na delegacia fazer a queixa, quem vai preso é você. Aí eles vão defender o ladrão. Você já pensou o caos? Ladrão é uma profissão. O governador aqui disse outro dia, ele falou assim: mas o tráfico gera muito emprego para essa meninada aí que está desempregada. Meu Deus do céu, o tráfico está gerando emprego? Ele tem que trazer indústria para Santa Rita de Cássia, ele tem que trazer comércio aqui para gerar emprego e renda. Não é traficante não. Gente, eu quero fazer uma oração em seu favor. Eu não conheço você, eu não sei da sua casa, eu não sei das conexões. Elas são invisíveis, mas existem as conexões. A minha oração é que o Espírito de Deus te revele. Põe os pés no chão, o coração no céu, chega em casa hoje. Não precisa dar uma de doido não, sua família está lá e você: o diabo, o Satanás. Não, é sabedoria. Chega em casa com sabedoria. Meu Deus, em nome de Jesus, é você e Deus ali. Por isso que a Bíblia diz: onde você colocar a planta dos pés eu vou te dar. Então anda lá, caminha abençoando, joga um óleo discretamente, consagra uma água, chuva, fala: meu Deus, eu estou abençoando meu território, minha casa, eu estou abençoando meus animais. Pega uma água para os seus animais beber e fala: meu Deus, consagra essa água. Quando eles beberem dessa água, que toda conexão com o diabo seja anulada. Amém, gente? Você vai almoçar agora mesmo. Quem vai almoçar hoje? Convida nós. Convida nós. A gente vai só: oh meu Deus, consagra esse alimento. Amém. Tá, fica em pé, em nome de Jesus. As 10 virgens, metade vai, metade fica, né? Tá. A metade do milagre quem faz é você. Você tem que fazer a sua parte. Amém?
Levanta as duas mãos para o céu. Pai eterno, eu te dou louvor por esta manhã, eu te dou louvor por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui, eu te dou louvor pela revelação extraordinária da tua palavra, eu te louvo por cada família representada aqui, que a casa dessa pessoa não seja somente uma casa, mas que ela seja um lar. Que a tua presença seja forte ali, ó Deus. E que tudo na vida desse homem, desta mulher, deste rapaz, desta moça, desta criança, esteja conectado com o Senhor. E que a boa mão do Senhor seja sobre cada um de nós e sobre essa nação. Nós te apresentamos o pleito político, ó Deus, do dia 2 de outubro. Que o teu povo seja guiado pelo teu Santo Espírito, ó Deus, que o povo não escolha errado, que o povo escolha aquele que representa a tua palavra, aquele que dobra os joelhos na tua presença, que o povo escolha deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores que estão conectados com o Senhor, para que nós tenhamos um país melhor, um futuro melhor para os nossos filhos e para a tua igreja. É o que eu oro, eu peço agradecido, que seja assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. E os que creem digam amém. Pode sentar, por favor. Eu sou isso aqui que vocês viram, tá? Conexão com Deus 24 horas por dia, e eu quero ser o seu representante lá. Você vai poder de cabeça erguida apontar o dedo e falar assim: aquele lá é meu deputado, eu votei nele, ele está defendendo a minha família, ele está defendendo quem mais precisa. Meu número 70789. Forte abraço, 1 milhão de bênçãos para cada um de vocês, e se Deus permitir e o bispo John deixar, a gente vai voltar. A gente não vem mais porque ele não convida. Não, é brincadeira, ele fica no pé. Só que nós temos quase 70 igrejas. Cada fim de semana pega uma igreja, gasta 1 ano e meio para a gente passar em todas. Quando passa em todas, já abriu mais 3 ou 4. Graças a Deus, né? Mas vocês são maravilhosos, tá? Um abraço amigo e fraterno, Bispo John. Que o Eterno continue abençoando essa igreja.